Shabbat Shalom a todos. Nós louvamos ao Eterno por toda a sua bondade, misericórdia e compaixão, manifesta na pessoa do Mashiach Yeshua para com todos nós. Nos alegramos pela esperança da vida eterna. Todas as vezes que nós vemos a casa de oração, a casa de reunião, onde nós nos reunimos, com dois propósitos principais: aprender um pouco mais, porque no contexto israelita e judaico, melhor dizendo, quando se reunia na sinagoga, era com o intuito de aprender os mandamentos, aprender a lei do Eterno. Hoje, nós tanto adoramos ao Eterno, a igreja, que a gente chama de igreja, e devemos também aprender, porque a grande maioria de nós não tiramos tempo para ler as Escrituras. E aqueles que tiram tempo nem sempre entendem o que estão lendo. Então, aqui, nesse ambiente que foi construído, erguido, consagrado, para que nós estejamos adorando ao Eterno e também aprendendo da sua palavra. E esse é o intuito, o motivo pelo qual nos encontramos aqui, para adorar o Senhor, agradecê-lo e aprender por meio da sua palavra. Porque não adianta o quanto a gente cante, ore e pregue, se nós não aprendermos a palavra para aplicá-la no nosso dia a dia. E o que não vai fazer a diferença na hora que nós partirmos desta vida, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte física, é aquilo que a gente viveu durante o tempo que nós servimos ao Senhor. Então, na hora da palavra, nós temos que redobrar nossa atenção, a fim de nós aprendermos o máximo que pudermos, para que no nosso dia a dia venhamos praticar, e nós vamos ser conhecidos por aquilo, somos conhecidos por aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos e colocamos em prática no nosso dia a dia. Quem tem a vida espiritual só na teoria, só ouve e só fala, não passa de um mero religioso. Mas os que ouvem e praticam, esses são realmente os eleitos, os que alcançarão a vida eterna, o Olam Rabá. Claro, ninguém está obrigado a viver o que a Escritura manda, que o Eterno manda por meio das Escrituras, tanto por meio dos profetas como por meio de Yeshua. Mas você que está aqui, a razão pela qual você está aqui é alcançar a vida eterna, é agradecer o Eterno, é viver para o Eterno, porque você reconhece seu amor para com a sua vida. Você vai viver não por obrigação, mas por gratidão. Você vai viver porque você é grato, você é grata por tudo quanto o Eterno fez para com a sua vida. Nesta manhã, nós vamos estar meditando nos versículos que eu separei aqui, e o tema desse pequeno estudo, dessa palavra, é a prova do amor do Eterno, ou do amor de Deus. Você tem prova do amor do Eterno para com a sua vida? Você crê que o Eterno lhe ama? Você tem visto o amor do Eterno manifestando-se
para com você, para com a sua família, para com a sua vida. Aleluia, eu tenho prova do amor do Eterno para comigo. Eu sei que Ele nos ama. Ele não ama só os que estão na caminhada da fé e cada dia se aperfeiçoando, cada dia sendo mais obediente a Ele. Ele ama a todos. Mas o amor do Eterno, por Ele amar todos, mas nem todos alcançarão, nem todos herdarão a herança, as promessas, porque as promessas que irão de se cumprir na vida de alguns seres humanos, eles são mais que criaturas, eles são filhos e filhas de Elohim, que o servem, que o adoram, que oram, que louvam a Ele por serem gratos pelo perdão de seus pecados e pela a salvação por meio da obra redentora de Yeshua HaMashiach. Esses alcançarão a primeira ressurreição e herdarão todas as promessas descritas tanto pelos profetas, como pelo próprio Yeshua, como pelos discípulos, aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Então a promessa não são para os cantores, para os pregadores, para os oradores, para os congregados, não, são para os santos filhos de Elohim, que guardam aliança com Ele por meio da obediência aos seus mandamentos. Nós guardamos a aliança com o Eterno quando nós guardamos os seus mandamentos. E isso está ao alcance de cada um de nós, porque não exige, o Eterno não exige classe social, Ele não exige condições financeiras, sabedoria, ao alcance da criança, do adolescente, do senhor, da senhora, do ancião, da anciã, do pobre, do rico, do sábio e do leigo, ao alcance do empresário e do agricultor, do diarista, ao alcance dos brasileiros e dos africanos, dos países ricos e países pobres, das nações ricas e pobres, ao alcance de todos, porque nós temos acesso a essa dádiva, a esse privilégio, por meio da fé na pessoa de Yeshua HaMashiach. Como ele mesmo disse, Ele é que nos trouxe a salvação. Se nós recebemos Ele como corban, como substituto pelas nossas transgressões, era nós que devíamos morrer, mas Yeshua morreu em seu lugar, em meu lugar. Você crê que Ele morreu em seu lugar? Se você crê e você se arrepender dos seus pecados, você está justificado. E nesse momento, você é pelo Eterno adotado como parte da família dele. E qual é o seu dever a partir de então? Cada dia, e deixando as práticas errôneas, as práticas reprovadas pelo Eterno, as quais estão descritas na Bíblia Sagrada. E na medida que de coração nós desejamos, nós queremos, nós vamos nos aperfeiçoando. A gente vai cometer erro? Com certeza. Qual motorista que nunca arranhou marcha? Né? Dificilmente o motorista que tenha mais de 20 ou 30 anos que não tenha batido um carro, amassado, arranhado. A gente quer fazer isso? Não, mas acaba acontecendo. A vida espiritual, amado, existe momentos que você vai cometer algum deslize, mas o que prova que você é santo, o que prova que você nasceu de novo,
é que você não se sente confortável com a transgressão, com o pecado. Você se sente mal, você perde a paz, você perde a alegria. Enquanto você não se arrepende, não pede um perdão, não faz um conserto, você vive em angústia, porque a morte causada pelo pecado passa a, aleluia, adoecer a sua alma. Mas quando nós nos arrependemos, não importa qual seja o pecado, mas quando nós nos arrependemos de coração, é nos devolvido a shalom, a paz, a comunhão com o Eterno, a alegria da salvação. Então, se você é uma pessoa que nasceu de novo, você não tem prazer na transgressão, você não terá prazer no pecado, mesmo que você o cometa, mas você vai correr rapidamente ao arrependimento, vai recorrer o perdão do Pai, para que você viva em plenitude. A pessoa que transgride e não sente a dor, não sente a aflição, é porque essa pessoa ainda não nasceu de novo. E aqueles que não nasceram de novo, são apenas religiosos, não são filhos de Elohim. A prova do amor do Eterno está no fato de que, amados, nós vamos estar vendo nas Escrituras qual é a prova. Não que a gente não saiba, mas a Escritura nos dá a prova. Nós não podemos seguir o Eterno sem que a nossa fé esteja baseada nas Escrituras Sagradas. Você não pode fundamentar a sua fé ou rejeitar um mandamento ou obedecer um mandamento sem que esse tenha base nas Escrituras Sagradas. Tudo tem que ter base nas Escrituras, tanto no Taná quanto na Brit Hadashah, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Chamado de Novo Testamento, que não tem nada de novo, é apenas a continuação do plano do Eterno para a salvação da raça humana, consumada pelo nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, temos a descrição da pessoa do Mashiach. É considerado tanto pelos rabinos israelenses quanto pelos teólogos cristãos que Isaías é um dos maiores profetas que fala sobre o Mashiach. Ele fala muito sobre a pessoa do ungido. Começa logo nos seus primeiros capítulos falando a respeito do ungido, do nosso Salvador. E esse texto que a gente vai estar lendo, no capítulo 53, a partir do verso de número 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido do Eterno e oprimido. Essa pessoa, nós entendemos também os rabinos e também os teólogos cristãos evangélicos, que se trata do Mashiach, do Salvador. É Ele que toma sobre si as nossas dores. É Ele que é sacrificado em nosso lugar, ferido pelo próprio Eterno e oprimido. A obra de Yeshua, amados, eu sei que a maioria dos irmãos sabe, Ele assume o lugar de culpado para todos aqueles que nele creem. Quem crê em Yeshua e obedece ao Eterno não entra em condenação, não sofrerão a condenação da segunda morte. Por quê? Porque que uma vez que eu creio em Yeshua,
não importa os meus pecados passados, o que eu fiz, qual foi a minha vida no passado, mas uma vez que eu creio na obra de Yeshua, e creio que eu sou pecador e que preciso do perdão do Eterno, eu crendo e confessando os meus pecados, me arrependendo da minha vida de outrora, eu sou justificado. Por quê? Porque a minha morte, aquilo que eu deveria padecer, o sofrimento que eu devia de sofrer, por causa das minhas transgressões, do meu pecado, Yeshua morreu a minha morte, a sua morte. E Ele oferece a vida dele. Ele morreu a nossa morte. Ele foi condenado em nosso lugar para que viéssemos viver a vida dele e viéssemos ser santo como ele é santo aos olhos do Pai. Aí você pode dizer mas Yeshua não transgrediu em nada. E nós temos testemunho nas próprias Escrituras que até Moisés transgrediu, não entrou na terra prometida porque pecou contra o Eterno e fez algo que não agradou o Eterno. Como é que eu vou alcançar a vida eterna sabendo que eu tenho defeitos, que aqui e acolá eu acabo pecando mesmo involuntariamente? A perfeição, que é não errar em nada, é perfeito. A perfeição, amados, nós vamos alcançá-la quando nós deixarmos esse corpo mortal. Yeshua veio do céu, nós somos da terra. Então, enquanto você viver, você vai cometer deslizes, você vai ofender alguém com as suas palavras no momento de sangue quente. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas uma hora você vai fechar alguém no trânsito. Porque somos limitados. Yeshua é o representante de Elohim. Ele é o representante. Mas nós seremos aperfeiçoados no momento que esse corpo mortal for transformado num corpo sobrenatural. Quando isso vai acontecer? Na ocasião do arrebatamento. Então, crendo na obra de Yeshua, crendo que ele é esse aqui que o profeta Isaías está descrevendo, os rabinos israelenses chamam esse aqui de Yeshua ben Yosef, Yeshua ben Yosef, que é Yeshua filho de José, Yeshua sofredor, o Yeshua que veio para sofrer pelo seu povo. Aqui é um paralelo entre a vida de José, está escrito lá em Gênesis, como ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, foi injustiçado pela mulher de Potifar, foi prisioneiro, mas foi erguido e foi colocado como governador do Egito, do mundo da época. Assim é a obra de Yeshua. Yeshua é, por muitos israelenses, e até hoje, ele não é aceito como Mashiach. Na sua época, Judas o vendeu por 30 moedas de prata, e José foi vendido por 20 moedas pelos seus próprios irmãos. Então, por isso os rabinos traçam esse paralelo e o chamam de Yeshua ben Yosef, Yeshua filho de José. É Yeshua sofredor. Isso dá-nos a entender claramente que é a primeira vinda de Yeshua. Ele veio como cordeiro, veio para sofrer, veio assumir o nosso lugar de culpa e de condenação, para que, uma vez aceitando
ele como corban, como cordeiro, como substituto, possamos, pelo meio da fé e a obediência aos mandamentos, alcançarmos o Malhut Hashamai, o reino de Elohim que vai descer, e na segunda vinda, ele não vem mais como Yeshua ben Yosef, ele vem como Yeshua ben Davi, Yeshua filho de Davi, Yeshua rei, não vem mais como cordeiro, mas vem como rei, para reinar a partir de Jerusalém, sobre toda a terra. É o reino do Eterno, manifestado na sua plenitude. E para alcançarmos essa promessa, temos que nos esforçarmos. Claro, você não vai se esforçar porque eu estou falando, porque a mulher quer, o marido quer, o filho quer, o pai quer, a mãe quer. Não, é porque você precisa e você é grato. Ninguém chega no céu à força, mano. Você não se santifica porque a tua mulher quer, porque o teu pai quer, porque a tua mãe quer, porque a mulher quer, o marido quer. Não. De querer eles querem, não vai esforçar. Só porque eles querem. Não, vou ser santo porque meu pai quer. Você nunca vai ser santo. Ah, vou ser santo porque a minha mãe quer, o meu esposo, a minha mulher. Isso não funciona. Você vai ser uma pedra de tropeço no meio da congregação, mas esse desejo partir do teu coração, nada vai impedir, aleluia, você de alcançar as promessas, aleluia, que o Eterno faz por meio de Yeshua, dos profetas e dos talmidim, dos discípulos. Nada, porque nada vai separar você do amor do Eterno. Ou, aleluia, como disse Shaul. Verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Eterno. Ele recebeu tudo aquilo que era para mim e para você. Ele passou tudo o quanto nós deveríamos passar por causa da nossa vida de iniquidade. Oh, aleluia! Por isso, amados, devemos servir com alegria. Com alegria. Você vai ter momentos de dores, mas pode analisar que os momentos de dores, de aflições que passamos, não são causadas pelo Eterno. A maioria delas é causada pelas nossas escolhas, por aquilo que falamos, por aquilo que praticamos. E as demais são causadas pelas pessoas contra nós, mas não pelo Eterno. Mas em todas essas situações, se observarmos, se atentarmos para a palavra do Eterno, haverá um escape, uma saída, uma porta aberta para nos aproximarmos mais e mais da pessoa do nosso Pai querido, do nosso Pai amado. Se tomarmos as decisões, as nossas decisões, baseadas na razão humana, baseadas nas emoções, nós vamos sempre nos afastar, nós vamos sempre viver em aflição. Se nós buscarmos agradar os nossos sentimentos carnais, nós vamos sempre estar sofrendo e sofrendo e sofrendo cada vez mais. Mas se nós renunciarmos àquilo que queremos, o desejo e as paixões da nossa carne, e aplicar a vontade do Eterno, cada vez aquilo que parecia lindo, maravilhoso, gostoso, saboroso aos nossos olhos, vai perder o sentido, porque não tem sentido, porque são obras da carne, paixões da carne, ilusões da carne,
para nos afastar do propósito do Pai. Nada é melhor do que aquilo que o Eterno nos dá, nos ensina, nos manda, nos instrui. Mas, por estarmos na carne e por não mantermos um relacionamento por meio da oração, da leitura das Escrituras e da prática da palavra, nós achamos que é ruim, nós nos sentimos mal com aquilo que é agradável, que é bom, aleluia, aos olhos do Eterno. Se nós, amados, como evangélicos, como seguidores de Yeshua, como discípulos de Yeshua, quisermos viver a nossa vida da nossa maneira, nós vamos viver mal no meio da congregação. Os cultos, em vez de ser um momento de aprendizagem, de reflexão, de aprimoramento na nossa vida, vai ser desconfortável, vai ser um momento ruim. Porque esse momento para mim e para você tem que ser tão normal e tão agradável como um peixe no mar, nadando em um recife onde não há predador, onde não há ameaça. Mas quando nós estamos vivendo na carne e somos apenas religiosos, quando nós estamos num momento que nem esse, é mesmo que um peixe fora d'água. Nos sentimos sufocados, perdemos o conforto, queremos logo que os minutos passem, porque queremos ir cumprir o desejo da nossa carne, fazer a nossa vontade. Se a reunião, o culto é ruim para você, ou está sendo ruim para mim, é um sinal que eu estou andando em uma vida contrária à vontade do Eterno. Mas esse momento na congregação é bom para você, você se sente bem, se a palavra chama a sua atenção, se você começa a se analisar diante dos textos sagrados que são expostos, que são lidos, aleluia, você é uma nova criatura, e o Espírito do Eterno está morando em tua vida. E se há alguma coisa que ainda é difícil para você, persevere, porque você vai alcançar, vai vencer, vai triunfar sobre toda a sorte de males, aleluia, que ainda ameaça a sua vida espiritual. Bendito seja o nome do Eterno. Versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Yeshua suportou todo o flagelo, todo o escárnio, não porque ele era culpado, mas por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Não foi pelo pecado do mundo que ele morreu, mas pelo pecado dos que admitem que são pecadores e se arrependem das suas obras e recebem a salvação de Elohim por meio de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Não, ele não morreu pelo mundo, ele morreu por aqueles que creem que ele é o Corban, que ele é o substituto, que ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Porque se ele tivesse morrido pelo mundo, todos seriam salvos, todos estariam salvos. Não, ele morreu por mim, por você, que além de crer que ele é o Mashiach,
prometido desde o Taná, desde Bereshit, de Gênesis, e além de crer, obedece aos mandamentos. Além de crer, segue esforçando-se dia após dia para parecer com o seu mestre, com o seu Rabi, que é Yeshua HaMashiach. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Eterno. João e Yohanan, aqui as palavras do Mashiach, do próprio Yeshua. 3, do 16 ao 19, isso é o próprio Yeshua dizendo, a prova do amor do Eterno. Porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas a salvação, a vida eterna é para aqueles que creem que Yeshua é o Mashiach, é o Salvador. Aleluia. Verso 17: porque o Eterno enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Verso 18: mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Elohim. E qual é a condenação? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, uma pessoa de má índole, uma pessoa que tem prazer na iniquidade, no pecado, na maldade, ele não se aproxima da luz, ela não se aproxima da luz. Agora, tem pessoas, amados, que estão agora numa vida de maldade, de pecado, mas eles não têm prazer, cometem certos crimes, se arrependem, e quando o Evangelho, quando a mensagem, quando Yeshua chega a essas vidas, acontece o que aconteceu comigo, com você. Nós abandonamos, nós rompemos a aliança com o mal, com o pecado, e recebemos o Mashiach em nossas vidas. E aí, a partir de então, vamos aprendendo a nos santificar, a abandonar a maldade, a prática da injustiça. Oh, aleluia, porque nós fazíamos aquilo, mas enganados, seduzidos, não era a paixão, não era o que nós gostávamos verdadeiramente, porque de antemão o Eterno já havia nos separado para fazer parte do seu povo. E agora, o que nos impede de alcançar as demais promessas? Só nós mesmos, porque exige o esforço pessoal, a dedicação pessoal. Você deve conscientemente, de coração, saber que você não pode falar o que os outros falam, coisas ruins, coisas torpes, pecados, porque você é kadosh, você é santo, santa. Fomos chamados para ser isso. Afinal, aquele que nós invocamos como Pai é santo, 3 vezes santo. E aquele a quem nós invocamos como nosso Rabi, como nosso mestre, Yeshua, também é santo. Viveu nessa terra, foi um homem humilhado injustamente, mas nunca transgrediu, nunca pecou. Por isso o sacrifício dele foi aceito pelo Pai em nosso favor. Então, onde você estiver, não se porte como os ímpios, não seja participante dos seus pecados,
Você está lá para ser luz, para ser um exemplo para eles, para elas, que é possível viver em meio às trevas, mas brilhar, resplandecer por meio das obras, por meio da palavra, a pessoa do Mashiach e Yeshua. Esse é o nosso papel. Agora, porque a pessoa é meu amigo, eu vou fazer o que ele faz, é meu colega de trabalho, eu vou fazer o que ele faz. Não faça isso, você está traindo ao Mashiach, você está negando, como Pedro negou Yeshua, e isso vai acarretar em consequências, e não é bom. É tanto que no livro de Apocalipse, quando Yeshua, por meio do anjo, leva a mensagem a Yohanan, João, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é o que nós temos que colocar em nosso coração. Devemos nos esforçar para ser fiel, não apenas no nosso meio familiar, mas principalmente lá fora, onde o eterno Yeshua conta com o nosso testemunho para salvar os perdidos e as perdidas que estão em nossa volta, na nossa família, no nosso colégio onde nós estudamos, na nossa turma, no nosso setor de trabalho. As pessoas têm que ver você diferente do que elas se veem e do que elas veem os outros. Não importa se eles se taxarem disso e daquilo, seja amoroso, amorosa, mas seja santo e seja santa, cumprindo em meio às trevas aquilo que o Eterno manda a cada um de nós. Bendito seja o teu nome. Romanos capítulo 5, verso 8, Shaul falando a respeito da obra de Yeshua, diz assim: mas o Eterno prova o seu amor para conosco, em que o Mashiach morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Eterno não esperou eu e você nos arrepender, nos santificar, para que Ele enviasse Yeshua. Ele enviou o Salvador, enviou Ele. Yeshua morreu, sendo nós ainda rebeldes, transgressores, separados, vivendo nas trevas. Isso é a prova do amor do Eterno para com as nossas vidas, não só para nós que agora cremos, mas para com todo ser humano. A prova dele, que ele ama a sua criação, não apenas os seres humanos, mas tudo que ele criou, ele ama. Yohanan, no capítulo 4, acho que é 2 Yohanan, capítulo 4, verso 8, ou verso 9: nisto se manifesta o amor do Eterno para conosco, que o Eterno enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivêssemos. Nisto está o amor, ou a caridade, não que nós tenhamos amado ao Eterno, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu não amava o Eterno e nem você. Os seres humanos não amavam o Eterno, mas mesmo assim ele enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Sacrifício, oferenda foi oferecido no nosso lugar. Amados, se o Eterno assim nos ama, também nós devemos amar uns os outros. Então, aquele que tem verdadeiramente convicção, consciência,
certeza que amado o Eterno, Ele vai amar os outros. E quando você está no meio de pessoas que não são crentes, mas que são seus colegas de trabalho, seus familiares, e você guarda os mandamentos do Eterno, você está amando as pessoas. Porque as pessoas vão ter vontade de deixar a vida que elas têm, se eles veem em alguém uma vida diferente. O viciado vai deixar de beber para sarar a sua mágoa, para trazer a sua alegria ao seu coração, se ele vê que você não bebe, mas você é uma pessoa que é alegre, que é feliz, que não vive em depressão, reclamando da sorte, reclamando da vida, reclamando de marido, de mulher, de filho, disso, daquilo. Porque as pessoas se envolvem em certas coisas, amado, porque eles não têm uma esperança, eles não veem uma saída, um escape. E Yeshua veio para ser a nossa salvação, o nosso escape, aleluia, da vida de pecado e de prisão que vivíamos outrora. Nós devemos levar esse que nos libertou às pessoas que estão escravizadas, que olham e não veem uma saída, um meio de salvação para sair daquela vida que se encontram. Louvado seja o nome do Eterno. Então tenha convicção, certeza no fundo do seu coração que o Eterno lhe ama, e a prova maior do amor dele para comigo e para com você é no fato dele ter enviado o Mashiach para morrer no nosso lugar. Não existe amor maior que esse. Se eu e você fôssemos justos, não, ele morreu porque fulano era justo, mas não, todos pecaram, como disse Shaul, e todos estavam destituídos da glória do Pai. Mas Yeshua, assim mesmo, o Pai, proveu para mim e você a salvação por meio da obra redentora do Mashiach Yeshua, que custou a vida dele, o seu sangue. Oh, aleluia! Imagine isso, amado. Vamos viver com esse sentimento, com esse pensamento, que a motivação de você vir à casa do Senhor, de você ler as Escrituras, de você orar, de você louvar o Eterno, seja gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós, primeiramente na obra redentora e depois no nosso dia a dia, porque Ele está conosco, aleluia, todos os dias da nossa vida, prometeu o Mashiach Yeshua, até a consumação dos séculos. Amém? O eterno Mashiach, com certeza, vai continuar nos abençoando, porque vamos nos manter firmes, aleluia, na caminhada da fé, na caminhada, aleluia, da esperança da primeira ressurreição, e para alcançar as promessas feitas, aleluia, por meio dos profetas, do Mashiach Yeshua, do Olam Rabá, da vida eterna. Amém, amados. O Eterno continue nos abençoando. Vamos colocar de pé. Nós estamos recitando a Bruticat Kohanim, a bênção sacerdotal. Levante sua mão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti, te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shabbat Shalom a todos, um sábado, final de sábado de bênção, de paz, no nome de Yeshua.